galera que se vira, tudo bem com vocês? Bom, pode ser que este seja o nosso último vídeo sobre Pantanal, então fazer o que, né? Bora pro vídeo! E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal do Depois dos 30 a gente se vira e eu tenho feito alguns vídeos falando sobre Pantanal. Eu acho que deu uma parada de falar sobre isso, enfim. Bom, a novela está chegando na reta final, está acabando e por um lado eu fico até triste porque eu amo acompanhar essa novela. E eu vim comentar sobre os últimos acontecimentos, né? O que eu achei, como que foi, enfim. Essas cenas, né? Tão esperada cena entre Tenório, Maria Bruaca e o Alcides. Bom, foi tensa. Foi uma cena muito tensa e muito bem feita. Inclusive, eu no começo da novela, comentei no primeiro vídeo que eu fiz sobre Pantanal, dizendo que o Murilo Benício não é um bom ator, que parece que os personagens dele são sempre a mesma cara. Porém, entretanto e todavia, me surpreendeu, porque ele transmitiu um ódio e uma veracidade do personagem muito bem feita. Então, assim, foi um personagem, assim, assustador. É que você olha para o Murilo Benício, você não consegue ter raiva dele, não sei porquê. Mas quando você vê, ele é justamente isso, aquele tipo de pessoa, duas caras. Que quem não conhece a fundo, pensa que ele é um cara bacana, sabe? Um cara legal, um cara de família, inclusive duas famílias, né? Mas que quando você começa a conhecer, você vê que é uma pessoa totalmente podre, né? Eu também quero comentar sobre o parto da Juma. Foi também cenas tensas. A Juma virou onça, aquela cena da Juma virando onça, pouco antes do trabalho de parto, ela meio que já estava começando a entrar em trabalho de parto. Inclusive, uma coisa positiva eu quero ver sobre essa novela, no caso do trabalho de parto da Juma, é que o trabalho de parto dela foi extremamente demorado, assim, você vê que levou dias, e na real, gente, na real mesmo, um parto normal, ele pode sim levar dias para acontecer. E isso foi a coisa mais fidedigna que eu já vi em teledramaturgia, porque geralmente os partos normais em novela é um espirro, ai meu Deus, minha bolsa estourou, fez duas forças, pronto, acabou, a criança nasceu. E não é assim, né? O parto normal, ele leva assim horas e às vezes dias, então ela já foi para Tapera em trabalho de parto, aconteceu tudo aquilo, né? Com aquele sonso lá, com aquela coisa lá, né? O inominável. E ele ameaçou a vida dela, ameaçou a vida do bebê que estava para nascer, e ela virou onça. Então, assim, foi uma cena muito esperada, e foi uma cena que eu gostei demais. Me surpreendeu e foi chocante, assim, a atriz tá de parabéns. Essa Juma, gente, ela é muito boa. Eu vejo muitas críticas nos grupos, eu participo de alguns grupos do Facebook de Pantanal e muita gente, é gente que reclama o tempo todo, gente. Ah, larga a mão, por que vocês reclamam? Então por que vocês assistem? As pessoas vão lá pra reclamar da Juma, da Muda, do não sei o que. Gente, a personagem, ela não é chata, ela é assim, você tem que entender que a Juma, ela cresceu quase como um bicho, né? Ela não foi criada na cidade, não, ela é totalmente fora da civilização. Então, assim, ela não é uma pessoa que vai pensar e agir como alguém que mora na cidade. Então não adianta você, o pessoal ficar falando, ah, porque a Juma é chata, a Juma é isso, a Juma é aquilo. Não. Eu acho que ela é uma personagem muito verdadeira. Ela é uma pessoa que não esconde os sentimentos dela, sejam bons ou ruins, ela não esconde e ela é muito sincera, né? E também, às vezes, a sinceridade, ela é mal vista em algumas ocasiões, mas você tem que entender que ela é muito mais pura. Eu nem vou dizer assim que seja pura, ela é uma pessoa crua. Ela é crua porque ela não sofreu o que todos nós sofremos, né? Você pode até dizer que não, mas todos nós nascemos numa sociedade, numa família, numa época, e nós somos moldados pela sociedade ao qual a gente nasce, ao qual a gente é inserido desde que nasce. Você é moldado, sim. De um jeito ou de outro você é moldado pelas coisas que você assiste, pelos programas que você assiste, pelas músicas que você ouve, enfim.
querendo ou não, quando nós nascemos, nós somos muito mais moldáveis. E como ela cresceu totalmente a par disso, totalmente fora da sociedade, ela não sofreu esse molde, sabe? Por isso que ela é trua, ela não é pura, ela é trua. Então ela não tem esse molde, como eu tô querendo dizer, ela não é socialmente modelada para viver em sociedade. Então ela é a personagem mais ampla, como eu vou dizer, porque ela não tem como eu vou dizer, toda essa que nós todos temos, né? Umas pessoas podem ter mais, outras menos, mas todos nós somos influenciados sim pela mídia, pela família que vivemos, pela cidade que vivemos, pela época que vivemos, enfim. Eu tô ficando com a voz ruim porque a gente tá frio e esses dias frios não andam muito bem. Mas é isso, então ela não tem essa manipulação que todos nós sofremos. Querendo ou não, todos nós sofremos algum tipo de manipulação, seja da mídia, seja da família, seja do ambiente que você vive. Ela não teve, então ela é muito trua. Então quando as pessoas falam as coisas para ela, ela responde sem filtro, ela responde sem pensar, porque ela não foi, digamos, treinada para não dizer o que pensa. Porque nós, desde criança, nós somos treinados a não dizer exatamente tudo o que pensa. A gente é reprimido. Muitas vezes nós somos reprimidos. A gente pensa uma coisa, a gente comenta com a nossa família e ali já vem assim, não, isso aqui tá errado. Então assim, ela não tem isso. E as pessoas reclamam muito isso dela, mas é justamente isso que eu gosto na personagem. A Muda, agora, de uns tempos pra cá, só fala da vingança do Tenório. Tem momento que sim, é chato o que ela está fazendo, mas por outro lado, dá pra entender a Muda, porque realmente o Velho do Rio disse que daria um jeito nisso e não deu jeito nenhum. Aliás, o Velho do Rio teve uma cena muito boa, aquela cena, gente... Aquela cena do Velho do Rio assustando o jagunço do Tenório, que foi? Aquela cena foi muito boa mesmo. Olha, não tem filme de terror que supere aquela cena. Foi demais, gostei muito, assim. Aliás, que ator, né? Que ator, gente. Excelente papel esse do Velho do Rio e muito bem feito pelo ator. Mas realmente ele tinha prometido que daria um jeito no Tenório e não deu, né? Disse que estaria esperando chegar a hora. E qual hora é essa, gente? Eu acho que já passou da hora faz tempo. E agora vamos ver o que ele fez com o Alcides. Eu nem imaginava que seria tal coisa que ele fez. Inclusive eu não entendi o que ele tinha feito. A não ser quando eu entrei lá nos grupos do Facebook e fiquei assim... então foi isso que ele fez com o Alcides. E eu não vou poder dizer o que ele fez. Justamente porque se eu falar, eu perco a monetização aqui do YouTube. Então, se você sabe o que aconteceu, você sabe. Se você não sabe, procura aí no Google o que realmente aconteceu. Foi uma coisa muito, muito cruel. Uns dizem que foi com um objeto contundente, outros dizem que foi ele mesmo que praticou o ato, enfim. E na hora que ele empurra a Maria para fora daquela tapera, a gente vê a interpretação da Isabel. Gente, que atriz! A interpretação dela é digna de Oscar. Digna de Oscar. E uma das coisas que eu acho muito boa nessa novela foi que nós tivemos a oportunidade de conhecer novos atores. Não que ela não fosse atriz, ela já era atriz, acho que a vida inteira. Mas nós não a conhecíamos, porque ela nunca tinha tido essa oportunidade de atuar em novelas. Então assim, trouxe rostos novos, trouxe atrizes novas, atores novos. Então assim, é uma novela que quando ela terminar eu vou... eu analiso de um aspecto bem positivo, né, para a teledramaturgia brasileira. Que aliás, gente, a teledramaturgia brasileira ela é muito boa e deve ser sim valorizada. E eu vi assim muitas pessoas horrorizadas com a cena, dizendo, meu Deus, que cena horrível, que cena cruel. Realmente foi de uma crueldade muito grande da parte do Tenório, mas a cena em si, ela foi muito bem feita. Ela foi tanto que você vê que o Tenório tranca a Maria para fora e fica lá dentro com o Alcides, e você pode acontecer um milhão de coisas. Eu cheguei a achar que ele ia de fato castrar como aconteceu na primeira versão. Depois eu cheguei a achar que ele fosse descascar, sabe, tirar a pele dele, uma coisa assim do tipo. E aí quando termina a cena que ele joga
o Alcides no rio e ele começa a chorar ali nos braços da Maria, e chega a dar aquela dó, dá uma agonia, dá pena daquela situação. Eu cheguei a pensar, ué, cadê o sangue, né? Que se cortou em algum lugar, né? Tem que ter sangue em algum lugar. E tipo assim, ele cai na água, a água não sangra, enfim, né? Pensei, bom, ou foi erro da Globo, ou eles não quiseram deixar a cena tão dramática, né? Saindo sangue ali. E, no entanto, quando eu soube o que aconteceu, eu achei bem chocante. Mas o interessante é que muitas pessoas estão revoltadas com a novela, não gostaram dessa mudança. Eu não vou dizer que eu gostei da mudança, mas eu achei que foi uma cena muito bem feita, né? E vamos ver até onde vai esse personagem, como vai se encerrar. O que eu espero que eles consigam se vingar, mas parece que vai ser o Velho do Rio que vai cumprir com a promessa e acabar com a vida do Tenório. Bom, nos próximos capítulos saberemos o que vai acontecer, mas eu sempre torci para que a Maria tivesse um final feliz com Alcides. Então, assim, que ele possa, né, se recuperar desse trauma e que seja feliz com ela, né? A personagem da Guta, mais uma vez, me tirou do sério. Ela fazendo aquelas perguntas pra mãe dela foi totalmente desagradável. Até porque, quando a Maria tava lá na chalana, ela não fez nada, só ficou chorando de longe e só pensava no Marcelo, né? E a Maria disse uma coisa que é verdade. Puxa, né, o pai da Guta nunca foi uma pessoa que demonstrava carinho pela Maria, né? Ele sempre tratava ela como bruaca. E o Alcides não trata ela como bruaca. O Alcides trata ela bem, né? E ele deu várias demonstrações de amor, inclusive naquelas cenas com o Tenório, a gente vê como de fato existe amor entre os dois personagens, né? Entre a Maria e o Alcides. Então por isso que eu desejo muito que eles terminem bem e que essa Guta precisa, olha... A Guta precisa saber que mesmo quem é o pai dela, porque no fundo ela sabe quem é o pai, mas só que o pai é pior do que ela pensa, né? Ela não sabe das mortes que tem nas costas do Tenório, né? Outro final que eu acho muito triste é o final da Filó. A Filó, ela é uma personagem carismática, é uma personagem, sabe aquela pessoa que é impossível não gostar? É impossível não gostar da Filó. E, no entanto, todo aquele amor que ela tem pelo Zé Leôncio, a gente sabe que ela não vai ficar com ele até o fim da vida, porque agora o Velho do Rio vai cumprir o seu tempo como entidade, e nos próximos capítulos nós saberemos por que ele virou uma entidade, e o seu filho, Zé Leôncio, estará no seu lugar como entidade, ou seja, Zé Leôncio partirá dessa depois do casamento. Então, assim, eu já tô assim, agoniada pela Filó, porque... de fato, ela merecia ter um final feliz e triste. É uma novela, assim, com muitos elementos, com muitos acontecimentos, mas que ela não tem um final feliz para todos os personagens, como a grande maioria das novelas tem esse final clichê de final feliz para todo mundo. Só que a vida real, ela não é como um conto de fadas, né? Que quando acabar a história tá todo mundo feliz para sempre. Não, a vida real... ela vai até o dia que acaba a sua vida. E não necessariamente você vai ser feliz para sempre ou infeliz para sempre. Você vai ter dias bons e dias ruins, vocês vão ter acontecimentos bons e acontecimentos não tão bons. Então, assim, é uma novela bem trata isso, principalmente porque tem outras questões, né? Tem as questões de pessoas que já se foram, pessoas que perderam a vida por causa das terras que o Tenório roubou. Isso é muito comum no nosso Brasil. Infelizmente, muitas pessoas já perderam a vida, né, porque tinha um pedacinho só de terra, então grandes detentores de terra foram lá e tomou deles, enfim. Isso já é histórico e, infelizmente, muitas famílias se acabaram assim. E não é de hoje, gente. Por isso que é uma história que, mesmo escrita há tanto tempo, ela acaba sendo atual, né? E dá para se adaptar. Uma questão da adaptação, o que eu achei da adaptação? No começo da novela, eu vi vários erros, assim, na adaptação. Porém, agora que está acabando, olhando assim ela no geral, eu acho que ela fez uma excelente adaptação para os dias atuais, né? Cometeu alguns erros, mas no geral, ótima adaptação. Não tenho, assim... o que falar mal dessa novela, apesar de ver tanta gente... As pessoas reclamam. Então, todo dia lá nos grupos reclamando da novela, vai estar lá assistindo, não perde um capítulo, né? Inclusive, hoje me perguntaram se eu prefiro a versão antiga ou a atual.
Gente, a versão antiga, na minha cabeça, eu assisti a versão antiga por volta de 2010, quando o SBT reprisou. Na minha cabeça, a versão antiga, ela é imensa, parece que ela não acaba nunca. Eu lembro que chegou uma parte da novela que ela estava bem arrastada e que a gente ficava assistindo, sei lá por quê. Porque quer ver como vai se acontecer os próximos episódios. Mas essa, apesar de muita gente falar que é a Pantanal de hoje, né, dos nossos tempos, ela teve esse tempo de estar arrastada, eu não senti isso, tá? A novela, eles conseguiram fazer uma adaptação que não ficasse parada. Porque mesmo quando as pessoas diziam que ela estava sendo arrastada, já estava arrastada demais, sempre tinha algum acontecimento que chamava atenção. Seja também pelo Tramulhão, porque o Tramulhão, ele trouxe cenas que a gente ficava assim, nossa, e a Irma? Pra vocês terem ideia, eu não gostava da Irma. Eu não gostava da personagem. E aí, depois de tudo que ela viveu com o Tramulhão, comecei a gostar dela. Então, assim, a novela, ela conseguiu prender a atenção do seu público do início ao fim, mesmo em períodos em que estava arrastado. Na minha cabeça, a Pantanal antiga demorou mais de ano para acabar. Eu acredito que sim. Se eu estiver errado, pode comentar aí, ou se eu estiver certa, mas na minha cabeça a Pantanal levou mais de um ano para acabar. A de hoje, gente, a nossa Pantanal da Globo, pra mim passou muito rápido. E eu falei assim, nossa, mas já vai acabar. Pra mim tinha que acabar no que vem. A verdade é que eu não queria que acabasse assim tão rápido. Foi um período bom. Fazia muito tempo que eu não sentava pra assistir novela. Apesar de ter assistido a novela anterior a essa, que é aquela do Caio Raymond, que ele tinha o irmão gêmeo, e ele substituiu o irmão gêmeo. Eu esqueci o nome da novela agora. Como é que é o nome da novela? Então, apesar de eu ter assistido a novela anterior, eu não tinha mais a mesma emoção de sentar e ver a novela, porque eu tinha um compromisso. Às vezes eu deixava de fazer uma coisa, não, peraí, eu tenho que fazer a novela. E eu já não vivia mais isso. Tipo assim, se eu perdesse algum capítulo da novela anterior, não tinha problema perder, não me importava tanto, mas com o Pantanal não, quando eu perco um capítulo, eu já fico correndo, já vou correndo pra internet pra buscar o que foi que eu perdi, pra ficar por dentro. Então, assim, essa emoção que eu sinto falta, né, que eu sentia falta. A próxima novela, Travessia, me parece ser interessante. Eu não tô gostando da Jade Picon na próxima novela, realmente não é uma pessoa, assim, aprazível, uma pessoa... Enfim, mas a gente não deve jogar as pessoas, né? A gente deve assistir a novela e separar a pessoa do ator, enfim, vice-versa. Mas vou dar uma chance. Pretendo assistir a Travessia. Se eu achar que é legal, vou continuar. Se eu achar que perdeu o fio da meada, eu paro. Enfim, é isso o vídeo de hoje. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa cena do Alcides com o Tenório. O que você acha que vai acontecer? Parece que a sucuri vai devorar o Tenório, mas também parece que as piranhas também vão, então não sei se a Juma vai virar onça e jogar ele das piranhas, como ela queria fazer com o outro lá e não deixar, enfim. Diz aí o que você acha, qual vai ser o final. Se você pudesse mudar o final, qual final você mudaria? Eu gostaria que o Zé Leôncio não morresse, ficasse com a Filó. Até porque o Velho do Rio é uma entidade, então uma entidade não tem prazo de validade exatamente. Então ele poderia continuar 100 anos sendo a entidade, deixar o posto, até que Zé Leôncio morresse de velhice, né? Vivesse até seus 80, 90 anos e aí depois ele virar uma entidade. Podia, não podia? Ah, gente, tadinha da Filó. Eu espero mesmo que ela seja feliz na novela. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, diz no comentário se você quer que eu traga mais sobre outras novelas, diz qual. E se você quer indicar este canal, por favor, indica para outras pessoas. O canal está crescendo. O meu sonho é chegar a 10 mil inscritos. Você pode me ajudar nisso, compartilhando o vídeo, curtindo e comentando. E mais do que os 10 mil inscritos, meus sonhos são os 100 mil inscritos e ter a minha plaquinha de 100 mil. Então, depende de você me ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo e tchau!